Oi, viajante da vida! Estamos de volta aos nossos capítulos do Mediunidade em Foco. Muitos dos nossos inscritos têm solicitado indicações de livros. E realmente há livros muito bons sobre mediunidade, mas também há outros que não são tão bons assim. Ao longo dessa nossa série, vocês têm visto, principalmente nos slides que nós mostramos, as capas de alguns livros que são muito recomendáveis. Claro, o Livro dos Médiuns, Diretrizes de Segurança, Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, Desafios da Mediunidade do Espírito Camilo. E hoje nós vamos trazer mais um que até a gente já citou, mas que trabalhou pouco, e nos próximos capítulos nós vamos usá-lo mais. É esse livro aqui, é o livro Médiuns e Mediunidades, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. É um livro simplesinho, fininho, mas cada capítulo daria tempo e assunto para nós desenvolvermos um seminário inteiro. Como nós não temos esse tempo e não é esta a nossa proposta no Mediunidade em Foco, nós vamos fazer pílulas de estudos desse livro. E é exatamente aí que nós começamos, lá no capítulo 14 dele, quando o Espírito Viana de Carvalho vai trabalhar uma questão que preocupa muito todos nós que trabalhamos em mediunidade, todos nós que temos atuação em mediunidade, que é a mistificação, que é a fraude na comunicação. Pode ser fraude provocada pelos espíritos ou pode ser fraude provocada pelo médium, e nesse caso é gravíssimo. E nesse capítulo, então, o amigo espiritual vem conversando conosco, vem falando a respeito da mistificação, e ele nos diz basicamente o seguinte: olha só, a mistificação mediúnica de qualquer natureza tem muito a ver com o caráter moral do médium, que, consciente ou não, é responsável pelas ocorrências normais e paranormais da sua existência. E é nessa questão que a gente se pega. Sempre que existe a falha da mistificação, mesmo que ela não tenha causa no médium, ela tem origem nele. Quando as nossas imperfeições complicam, dificultam, tornam o nosso trabalho mediúnico menos produtivo, é nesta hora que se infiltram espíritos atrasados ou nós mesmos atrasados, permitimos coisas que não deveriam acontecer. E o Viana de Carvalho ainda prossegue, vejam comigo. Embora os cuidados que o exercício da mediunidade exige, nenhum sensitivo está isento de ser veículo de burla ou de mistificação. Então é uma questão que a gente tem que ter cuidado, porque assim, o fato de ocorrer uma ou outra mistificação através de um médium não significa um rótulo de imperfeição permanente. Todos nós que atuamos em reuniões mediúnicas, no momento qualquer de invigilância, no momento em que nós não estamos tão bem, tão equilibrados assim, nós podemos ser alvo da mistificação, nós podemos ser instrumentos da mistificação. Então Viana de Carvalho estuda nesse capítulo do livro as causas da mistificação. Porque, embora a mistificação seja uma falha na transmissão da comunicação mediúnica, ela vai ter várias origens. Pode ser nos espíritos, pode ser nos médiuns, e é isso que nós vamos ver. Olha o que ele nos diz. A mistificação, portanto, pode ter várias procedências. A, dos espíritos que se comunicam, denunciando a sua inferioridade e demonstrando falhas no comportamento do medianeiro que lhes ensejou a farsa. E essa é uma questão que a gente tem que estar muito atento. Quando ocorre a mistificação, mesmo que ela não tenha causa no médium, ela tem origem nele, nas nossas imperfeições. E aí o Viana de Carvalho continua, ele prossegue. Apesar das qualidades morais relevantes do médium, este pode ser vítima de desencarnados com o fim de pôr-lhe à prova a humildade, a vigilância e o equilíbrio. E aí é uma questão que a gente pode considerar assim, poxa, mas o médium era tão bom, ele era tão equilibrado. Mas todos nós ainda temos imperfeições. Todos nós podemos de vez em quando ser mordidinhos pelo vírus da vaidade, pelo bichinho da vaidade, do orgulho, do desequilíbrio. Então, vez que outra, os nossos benfeitores espirituais verificam se nós estamos alertas. Eles permitem a infiltração de um espírito atrasado para ver se a gente vai ser capaz de analisar, de verificar, de ponderar sobre a comunicação que nós recebemos. E aí o Viana de Carvalho traz para nós outras causas da mistificação. Vejam só, involuntariamente, quando o próprio espírito do médium não logra ser um fiel intérprete da mensagem, por encontrar-se em aturdimento, com estafa, desgaste, desajustado emocionalmente. Então, esta mistificação involuntária, o médium até tem vontade de transmitir a comunicação, mas como ele intimamente não está bem, acontece a infiltração de espíritos inferiores,
fazendo o papel de espíritos superiores. É nessa hora que vem o espírito que assina Bezerra de Menezes e não tem o conteúdo espiritual, não tem o valor, não tem a qualificação que o espírito Bezerra de Menezes tem de fato. E aí Biano prossegue. Inconscientemente, é diferente de involuntariamente, hein, gente? Inconscientemente, em razão da liberação dos arquivos de memória, o animismo, ou por captação telepática direta ou indireta. Nesse caso também, é interessante a gente ficar atento, porque pode ser que o médium nem perceba. Ele ache realmente que está recebendo uma mensagem autêntica de um espírito autêntico, mas ele nem está recebendo a mensagem do espírito que ele supõe perceber, e algumas vezes ele pode estar trazendo do seu imo, do seu interior, das suas memórias pretéritas, informações que ele transmite como se fossem comunicação mediúnica. Até aí, nesses 3 itens, a causa pode estar fora do médium, e ele é apenas mais uma vítima da mistificação. Mas, não quer dizer que seja uma vítima inocente, mas a pior das causas é a D, que Viana de Carvalho mostra que a causa da mistificação é o próprio médium. Olha só. Por fim, quando se sentindo sem a presença dos comunicantes e sem valor moral para explicar a ocorrência, apela para a mistificação consciente e infeliz, derrapando no gravame moral significativo. E é nessa hora que a gente começa a pensar assim, mas gente, por que um médium vai fingir que está recebendo uma comunicação? Vai fazer o papel de um espírito? E aí a gente percebe ali que ele disse, olha, às vezes a mediunidade passou por um problema de suspensão, ele não está em tanta sintonia assim, e como ele está vexado, como ele está com vergonha de mostrar para os outros que não está tendo condições de receber a comunicação, ele mistifica, ele faz de conta que está recebendo. Isso acontece muitas vezes, principalmente com aqueles chamados médiums popstar, né? Aquele que onde vão as pessoas esperam que ele transmita uma comunicação. Onde ele estiver, ele tem que estar em contato com os espíritos. Ficaram famosos por causa da sua mediunidade, o que necessariamente pode levar ao desequilíbrio, porque as pessoas se envaidecem, mas isso é assunto para o próximo capítulo. E aí a gente começa a perceber o seguinte, quando o médium se desvia por interesse, quando ele faz a mistificação por vontade própria, consciente e infeliz, como Viana de Carvalho diz, aí é que a coisa se complica. Por quê? Porque a mediunidade é um assunto muito sério. Mediunidade é algo que tem que ser levado com muito respeito. Olha só o comentário do Viana de Carvalho a esse respeito. A prática mediúnica impõe como condições ético-morais o idealismo, a dedicação desinteressada de quaisquer recompensas, pois que o mercantilismo e a simonia transformam em campo de exploração perniciosa. E essa é uma questão importante para a gente estar atento. Quando a gente começa a meio que a mercadejar, lembra do livro dos médiuns? Aquela parte em que Kardec estuda os médiuns imperfeitos, os médiuns interesseiros, que nós comentamos capítulos atrás do Mediunidade em Foco, que eles às vezes não queriam dinheiro, mas queriam destaque, queriam posição social, queriam reconhecimento. Pois é a mesma coisa aqui. O mercantilismo, nesse caso, ou a simonia mesmo, a venda, a troca por dinheiro das coisas sagradas, como está lá no Evangelho, ou como nós vemos a mediunidade sendo mercadejada, transformam a mediunidade em um campo para exploração de espíritos atrasados. E é nessa hora que as coisas se complicam, porque olha só, a venda da mediunidade, porém, não se dá exclusivamente mediante a moeda de contato, mas também através dos presentes de alto preço, da bajulação chula, do destaque vão com que se busca distinguir os médiuns, exaltando-lhes o orgulho e a vaidade. E é interessante porque uma das nossas inscritas, a Fernanda, tudo bem, Fernanda? Ela pediu que a gente comentasse a respeito desses médiuns, que embora não mercadejem, não coloquem preço nas consultas ou nos fenômenos mediúnicos que produzem, eles se permitem receber presentes caros, eles se permitem receber posições de destaque. E ela pediu que nós comentássemos sobre isso. Como nós já tínhamos falado a respeito disso no capítulo da mediunidade transviada, nós deixamos para tocar no ponto agora, quando o Espírito Viana de Carvalho fala para nós que o problema do mercantilismo mediúnico não está só na troca por moeda, mas também pode acontecer nessa aparente humildade de receber presentes e ficar com eles. Nós nos lembramos que Chico Xavier jamais guardava os presentes que ele recebia, ele sempre os transferia imediatamente para uso na caridade. Seria isso que todo médium equilibrado, consciente da sua tarefa deveria fazer, deveria realizar. E nós vamos perceber o Viana de Carvalho chamando a nossa atenção. Porque olha só que coisa interessante, né? Ele vai dizer o seguinte, não se beneficiando com as retribuições que são encaminhadas aos médiuns, os espíritos nobres os deixam à própria sorte,
sendo assim substituídos pelos interesseiros e vãos. E é aí que a coisa acontece, é aí que a substituição se dá, em que os benfeitores espirituais, cansados de tentar ajudar aquele médium que está se desviando, que está achando que mediunidade é legal, que é o bambambam, que ele vai ganhar presente com isso, que ele pode enriquecer com isso, esses benfeitores espirituais, racham fora. Eles se afastam. Como o médium não deixa de ser médium porque deixou de receber assistência dos benfeitores espirituais, ele vai receber dos outros. É assim que o Dio Viana nos diz, olha só. Que passam ao comércio das forças psíquicas em processo de vampirismo cruel, terminando por apropriar-se da casa mental do irresponsável em conúbio danoso. Mais ou menos como nós falamos naquele capítulo da mediunidade transviada, que eu sugiro que vocês assistam de novo. Todas as vezes que nós nos mostramos interesseiros na prática mediúnica, os benfeitores se afastam, abre-se espaço para os espíritos atrasados, que começam a nos vampirizar. De começo, eles dão um nome pomposo, o médium acha interessante. Eu conheço certa vez um médium que atravessa um momento muito difícil da fascinação, porque a mistificação, no final das contas, ela desemboca na obsessão chamada fascinação, que passou a achar que tinha como guia espiritual um espírito, um filósofo renascentista, um filósofo da época da Reforma, em que a ruptura com aqueles desmandos que ocorriam no cristianismo do século XVI, do século XVII, acabava por criar a cisão entre eles. E aí, achando que ele era guiado por esse espírito luminar, por essa criatura que era um filósofo religioso, ele acabou se deixando psicografar, receber mensagem desse espírito. E aí, uma vez lendo um texto desse espírito, nós percebemos o seguinte: nem para a citação do Evangelho o indivíduo era capaz. Atribuiu a João uma fala que era de Paulo, ou seja, se era mesmo um filósofo religioso da época da Reforma, como é que ele não conhece o Evangelho que vai citar, não é verdade? E o médium, por que também não foi fazer correções, não foi verificar se aquela mensagem estava correta? É nessa hora que se estabelece esse conúbio infeliz, esse vampirismo, que acaba provocando problemas gravíssimos que levam, infelizmente, à perda da oportunidade de trabalhar. Finalizando a nossa tarefa, olha o que Viana de Carvalho diz a respeito da prática mediúnica. A prática mediúnica dispensa todo e qualquer rito, indumentária, praxis, condição por estribar-se em valores metafísicos que as formas exteriores não podem alcançar. Porque é muito comum esses médiuns mistificadores fascinados começarem a colocar roupas especiais, joias que designam, ou algum distintivo, ou um turbante, para parecer que eles são mais importantes e que o espírito guia deles é oriental, porque o povo gosta de espírito guia oriental, né? Como se nós não tivéssemos espíritos guias em todas as etnias, em todos os povos, em todas as regiões, em todas as religiões. Então, todas as vezes que nós vimos alguém, médium, trabalhando, mostrando muitos trejeitos, muitas exterioridades, desconfiemos. Ele pode estar mistificando. Consciente ou inconscientemente, ele pode estar mistificando. E aí, finalizando mesmo, Viana de Carvalho diz o seguinte: o mau uso da faculdade mediúnica pode entorpecê-la e até mesmo fazê-la desaparecer, tornando-se para o seu portador um verdadeiro prejuízo, uma rude provação. Que tristeza, né? Ver uma promessa de trabalho, ver uma proposta de crescimento espiritual redundar nesse fracasso fragoroso. Mas é isso que acontece. Então estejamos vigilantes. Nós vamos voltar a estudar a obra de Viana de Carvalho nos próximos capítulos. Mas se você gostou desse, se essas reflexões sobre mistificação podem te ajudar a olhar em volta e não se iludir com médiuns mistificadores e mistificados, fique atento, estude mais. Leia as obras para que você também não se deixe enganar. E se gostou, como eu disse, do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber notificações, deixa aí um like. Se não gostou, pode deixar o dislike também, mas comente, diga para nós qual é a sua opinião a respeito desse trabalho. Um grande abraço para você e que Jesus nos envolva e nos abençoe sempre. Tchau, até o próximo vídeo.